com o coronavírus. Né? We're streaming live. Okay. So we're streaming live, but the participants haven't logged in. Do you have people in the lobby, Felipe? Tem pessoas conectadas ainda? Esse link que está streaming é o mesmo link que os participantes receberam? É, o link do canal do YouTube do Sebrae. E o link do webinar que estamos, é um link diferente de teste ou é o que vamos usar no definitivo? Não, eu só tenho que clicar um botão aqui, Broadcast. E o pessoal inscrito? Está entrando aí, está no lobby? O YouTube está aberto, não, aparentemente. Zoom. O YouTube já está live, ok? E o Zoom. Isso. Ainda não, posso dar o Broadcast? Não sei quantas pessoas tem na fila de espera, para falar a verdade. Não consigo enxergar. Atendis, 0 por enquanto. Não tem ninguém na fila de espera. Ok. A gente já conectou. Ok, então, colegas da mesa, embora faltem 10 minutos ainda para começar o webinar, só para avisar, o pessoal da comunicação do SEBRAP acabou de confirmar que estamos live no YouTube. Então, para quem estiver assistindo pelo YouTube, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, e vamos iniciar daqui a 10 minutos o nosso webinar SEBRAP AGS sobre enfrentando desigualdades em saúde e epidemias, lições da experiência brasileira para a resposta global à pandemia Covid-19. Até breve. O que a gente podia fazer aí para aquecimento? Não, se quiser também apresentar algum trabalho recente, verá à vontade. Não sei se tem pessoas assistindo já, mas de qualquer forma isso vai estar no stream que está captado, que vai ficar no site do SEBRAE. Bom, Alex, acho que era importante dizer que a gente vai também disponibilizar esses pequenos vídeos, né? Vão estar em inglês e que bem curtos, de 3 minutos, né? E também vamos circular aí alguma bibliografia, nem sempre diretamente ligada à questão da pandemia, mas ligada ao SUS, né? Ao estudo. Com certeza. Então, é bem lembrado, Vera. Então, o pessoal vai colocando os links para os estudos que vamos mencionar durante o webinar, né? O vídeo em si vai ficar disponível no canal YouTube do SEBRAE, para quem não estiver ao vivo agora, mas quiser depois assistir. E, como você bem lembrou, teremos um resumo em inglês, para quem quiser divulgar para os públicos que não dominam português. Vamos ter um resumo dos principais pontos das apresentações em inglês, que estará no site do AGS, e colocaremos também no Twitter do SEBRAE e em outros canais.
É difícil de ficar sentadinho aqui, comportado. Ok. Ótimo. Seja bem-vindo de volta, Vera. Então, já estamos live no YouTube e as pessoas estão entrando. No Instituto já está todo mundo fazendo home office? E no Ministério, como é que está, Isabel? No Ministério, por enquanto, a gente está seguindo as orientações do Ministério da Economia, né, que essas pessoas, servidores que que são um grupo de risco, ou moram com um grupo de risco, podem fazer teletrabalho, mas ainda muita gente segue indo para o Ministério. Enfim, ainda não está todo mundo em teletrabalho, não. E mesmo algumas pessoas ainda estão tendo dificuldades em argumentar com suas chefias. O IDS está todo em home office, né? Alex? Desculpa, Vera, estava no mudo. Pode falar, por favor? Só para avisar a todos que já estamos live, já estamos transmitindo pelo YouTube e já temos 15 pessoas entrando e estamos à espera de mais umas 30 pessoas que estão entrando agora no Zoom. Ok? Desculpa, Vera, você estava perguntando? Estava perguntando se o IDS já está todo mundo trabalhando em home office, quer dizer, em casa. O IDS está todo mundo trabalhando remotamente, inclusive as aulas, tudo à distância. Como? Seja bem-vindo. Obrigado. Ok, então estamos quase live. No meu relógio faltam 3 minutos para iniciarmos o webinar. Ainda tem pessoas entrando, né, Felipe? Temos. Ok, segundo o meu relógio já são 11h30 aqui em São Paulo, horário de Brasília,
14h30 do Reino Unido, e já estamos na hora, então, de iniciar o nosso webinar. Então, muito bem-vindos a todos, a todas, e obrigado pela participação. Meu nome é Alex Shanklin, eu sou pesquisador do Institute of Development Studies, IDS, localizado no campus da Universidade de Sussex, na Inglaterra, e coordeno a Iniciativa Brasil do Instituto. A minha área de pesquisa é cidadania, participação e representação política, especialmente em relação ao sistema de saúde. E também estudo a influência global do Brasil, inclusive em países de língua africana, como Moçambique. Então, eu estou aqui na sede do SEBRAP em São Paulo. Eu vou fazer uma rodada rápida de vídeo para ver quem está comigo. Como podemos observar, estamos observando o metro de distância entre cada pessoa da orientação do OMS. Ok, então temos aqui a Rachel. Bom dia, sou Rachel, coordenadora de parcerias do IDS. E temos a Daphne. Hi, sou Daphne, professor de comunicação do SEBRAP. E temos o Felipe. Olá, eu sou Felipe, eu sou pesquisador aqui do Núcleo de Saúde e Cidadania do SEBRAP, e eu vou estar coordenando a parte, dando uma assistência técnica para o seminário. Queria, antes da gente começar, dar algumas instruções sobre os protocolos de interação do seminário. Então, quem quiser fazer perguntas, na parte de baixo do visor de vocês tem um Q e A, são Questions and Answers. Então, quem tiver interessado em fazer perguntas, pode incluir uma pergunta. Pedimos que vocês enderecem, escrevam claramente para quem a pergunta está sendo endereçada. E vocês podem também interagir, votar nas perguntas, enfim, a gente não vai seguir exatamente esse protocolo para responder, é a primeira vez que a gente está usando a plataforma, então estamos aprendendo conforme caminhamos aqui nesse novo cenário coronavírus. Mas vai ser uma experiência legal, bom seminário para todos. Muito obrigado, Felipe. Então, acho que como já perceberam e como foi informado pelo site do SEBRAP, essa mesa, na verdade, estava prevista para acontecer presencialmente, né, aqui na sede do SEBRAP em São Paulo, dentro de um conjunto de atividades que o IDS realizaria com parceiros aqui no Brasil, no âmbito da nossa Iniciativa Brasil, ao longo dessa semana, né? Então, além dessa programação extensa com o SEBRAP e também um conjunto importante de atividades previstas com a Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, tínhamos programado uma série de eventos com o IPEA, com a ENAP em Brasília, com a Universidade Federal Rural no Rio de Janeiro. Enfim, essas atividades foram todas adiadas em função da evolução rápida da pandemia Covid-19. A previsão agora é que aconteçam em setembro deste ano e maiores informações serão disponibilizadas nos sites do SEBRAP, do IDS e dos demais parceiros assim que estivermos confirmados. No entanto, achamos que esta mesa, em especial, tinha um grau de relevância tão grande para o momento atual da pandemia de Covid-19 que deveríamos tentar mantê-la, só que agora em formato online. A ideia inicial dessa mesa, antes da atual emergência, surgiu de uma reflexão sobre a experiência complementar do IDS e do SEBRAP no campo da pesquisa sobre esses dois temas, as epidemias e as desigualdades em saúde. Então, do lado do IDS, desde o início da epidemia de Ebola na África Ocidental em 2013, o Instituto vem liderando uma série de iniciativas para melhorar a compreensão das dimensões sociais das grandes epidemias. Começamos com a Ebola Response Anthropology Platform, e isto evoluiu para hoje. Estamos muito envolvidos com um conjunto de parceiros e com o apoio da Organização Mundial da Saúde e da Wellcome Trust na Social Science and Humanitarian Action Platform. Os links para essas plataformas serão disponibilizados também no YouTube e no site do SEBRAP. Então, este trabalho com epidemias coincidiu com a consolidação de um grande conjunto de pesquisas, boa parte lideradas pela Vera, que está aqui conosco, pelo SEBRAP, sobre a temática das desigualdades, inclusive importantes estudos realizados em conjunto pelo SEBRAP com o Centro de Estudos da Metrópole, com a USP,
e, sobretudo, as dimensões sociais e políticas da redução das desigualdades em saúde. Então, mais recentemente, o SEBRAP e o IDS colaboraram numa pesquisa comparativa que abordou essa questão das desigualdades em saúde e estratégias políticas e sociais para a sua redução no Brasil e em Moçambique. Contou com a colaboração de outros participantes aqui conosco, nomeadamente o professor Rômulo Paes, e resultou numa série de publicações conjuntas. Então, tem este dossiê Desigualdades em Saúde da revista Novos Estudos do SEBRAP, que tem uma série de artigos tanto sobre casos específicos no Brasil, no campo da saúde indígena e também no município de São Paulo, como também estudos de caso da Zambésia e de Maputo em Moçambique e análises comparativas. Além disso, temos um IDS Bulletin, que também traz colaborações da Vera e de outros pesquisadores do Brasil. Então, a partir desta colaboração, constatamos que as epidemias escancaram e muitas vezes agravam as desigualdades já existentes na sociedade, né? Mas também observamos, através dos nossos estudos de caso, que as epidemias podem criar condições para a redução dessas desigualdades através da ação coletiva e da ação pública. E, sobretudo, essas pesquisas nos demonstram a importância fundamental de contarmos com o conhecimento não apenas clínico e epidemiológico, mas também das ciências sociais, entre as quais a ciência política, a antropologia e a economia representadas nesta mesa hoje. Então, com a rápida evolução da pandemia, falando com o conjunto dos participantes da mesa, resolvemos reorientar um pouco o debate para esta situação emergencial atual. Então, a pergunta que anima esta mesa ficou: quais insights das ciências sociais podem ser trazidas para orientar a resposta a esta pandemia, a partir dos estudos já realizados sobre epidemias e desigualdades no Brasil e no mundo? Então, felizmente, temos uma mesa muitíssimo qualificada para nos ajudar a pensar essas questões hoje. Então, estão online conosco, né, a Vera Chatan Coelho, que é cientista social, coordena o Núcleo de Cidadania, Saúde e Desenvolvimento aqui do SEBRAP, é pesquisadora associada do Centro de Estudos da Metrópole e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Também temos o Rudi Rocha, economista, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e coordenador de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Temos também a Isabelle Bartold. Isabelle é antropóloga, trabalha atualmente como analista técnica de políticas sociais do Ministério da Cidadania em Brasília e tem mestrados pela Universidade de Brasília e pelo próprio IDS. E Isabelle trabalhou como pesquisadora do Instituto no projeto Etnografando Cuidados, uma análise dos impactos sociais da epidemia de Zika vírus e das respostas às políticas públicas, realizada em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Fiocruz, a Universidade de Brasília, com o apoio do Nilson Fund. E, finalmente, temos o Rômulo Paes de Souza, epidemiólogo e pesquisador da Fiocruz Minas e pesquisador associado sênior do IDS. Além da atividade acadêmica, o Rômulo tem vasta experiência como gestor, seja no governo federal, onde ele foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, seja nas Nações Unidas, onde ele dirigiu o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável, Rio+. Então, teremos uma rodada de perguntas iniciais feitas por mim, pelo moderador, e depois uma pausa nas quais as perguntas colocadas pelos participantes e monitoradas aqui pelo Felipe poderão ser colocados ou coletivamente para a mesa ou para membros específicos desta. Vamos tentar monitorar o chat do YouTube Live, mas em função de algumas questões técnicas, inclusive um delay entre os dois sistemas, Zoom e YouTube Live, não podemos garantir resposta em tempo real a estas perguntas no YouTube. No entanto, ficarão registrados no canal.
E então solicitamos, como falou o Felipe, que os participantes no Zoom que desejam colocar uma pergunta indiquem a quem se endereça esta pergunta. Então, vamos começar. A primeira pergunta, então, iria para a Vera. Então, Vera, como eu comentei, você vem realizando uma grande série de estudos sobre a dimensão política da redução das desigualdades em saúde. E, mais recentemente, você coordenou o estudo no âmbito do projeto Vozes Desiguais sobre a redução das desigualdades de saúde em São Paulo, que hoje se vê como epicentro da epidemia de Covid-19 no Brasil. Dessa perspectiva, na sua visão, quais seriam os fatores que podem contribuir para a eficácia da resposta ao Covid-19, tanto em regiões mais pobres ou mais ricas da capital paulista e também no país? Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito aí aos organizadores desse evento e também a possibilidade da gente estar aproximando pesquisadores britânicos e brasileiros que estão preocupados em entender como variáveis políticas e sociais podem contribuir para o enfrentamento da pandemia e para a atenuação dos seus impactos sobre os mais vulneráveis, que tendem a ser os que mais sofrem nessas crises, né? O que eu vou fazer aqui é destacar 3 pontos do SUS que eu acho que podem contribuir para esses resultados. Vou fazer de uma forma bem telegráfica e depois a gente desenvolve mais. Primeiro, é bem sabido que o SUS tem uma rede pública nacional, não é? E a gente tem ouvido muito agora no debate público, né? Quer dizer, como é que vai mobilizar essa média e alta complexidade aí para enfrentar a crise. Eu queria destacar que a gente também tem uma rede de atenção primária extremamente capilarizada por todo o território, e essa rede está presente nas áreas mais pobres e periféricas das grandes cidades, que são o centro aí dessa crise hoje, né? E o SUS, quando chega nessas áreas, ele chega basicamente com as equipes de atenção primária, né, que tem profissionais de saúde e tem o que nós estamos chamando aqui dos mediadores sociais, os agentes comunitários de saúde e os conselheiros de saúde, né? E eu queria destacar que esses mediadores, primeiro que essas equipes têm muita experiência em adentrar o território, então é muito importante, quer dizer, o sistema de saúde está capilarizado, chega aí até essas pontas, né? E esses mediadores sociais, eles são um capital que pode ser mobilizado e pode ajudar no combate dessa pandemia. Como? Primeiro, eles são, em geral, da comunidade. Então, eles podem ajudar muito na tradução das recomendações e das interpretações que vão sendo dadas pelo comando da crise para a população local. Isso a gente sabe que ajuda muito a que essas populações sejam mais receptivas a essas mensagens e mais aderentes, né? Eles podem contribuir também ajudando a alinhar as lideranças locais, né? Eles conhecem quem são as lideranças e eles podem trazer, mobilizar essas lideranças no sentido de acatar essas recomendações e contribuir para o enfrentamento. E, por fim, eles podem contribuir no monitoramento e no segmento dos casos, né? É claro que eu queria destacar aqui que isso é um recurso potencial, né? Para que ele se efetive, esse conjunto de mediadores sociais vai precisar de orientação e de proteção. E aí, quando eu falo em proteção, é proteção mesmo, é luvas, máscaras, etc. Bom, um segundo ponto que eu queria destacar é o problema da coordenação da crise, né? Como é que vai fazer para coordenar o comando da crise com esses profissionais que estão atendendo a população, né? A gente sabe que o problema da coordenação do SUS é muito complicado, né? Você tem que alinhar governo federal, governos estaduais e municipais, prestadores públicos e privados, sociedade, políticos, corporações profissionais. Então, não é um problema simples e o SUS ainda está procurando formas adequadas de coordenação. Eu queria destacar aqui o papel que os contratos podem ter, né? O SUS, ele trabalha com prestadores de natureza muito diferentes, né? Com prestadores estatais, filantrópicos, privados, e ele traz essas organizações, esses profissionais para dentro do sistema através de contratos, né? E convênios.
E, na grande maioria dos casos, esses contratos e convênios, eles são pautados pelo número de procedimentos que são oferecidos. Quer dizer, as pessoas prestam serviços e elas são remuneradas a partir do número de procedimentos prestados, né? Ora, o que a gente quer chamar a atenção é que existem outros contratos mais exigentes que também foram sendo testados aí ao longo desses anos. São contratos que olham também para a forma de prestar esse serviço e para os resultados em termos de saúde que são esperados, não é? É claro que, num momento de tanta incerteza como a crise, é difícil fazer isso, né? Quer dizer, o que se espera, o que é razoável esperar em termos de resultado. Porém, os resultados que aconteceram, quer dizer, quando se chamou a organizações filantrópicas, se colocou a elas na linha de frente para chegar em áreas pobres e vulneráveis, e se usaram esse tipo de contrato, se usou esse tipo de contrato, os resultados foram bons, ampliou o acesso e os indicadores melhoraram. Então, o comando da crise, os gestores do SUS, na hora que forem chamar essas organizações para reforçarem a atenção e o atendimento, podem pensar um pouco em como especificar esses contratos. Isso ajudará a melhorar a qualidade da atenção que vai chegar para todos, e em especial nessas áreas mais pobres e vulneráveis. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é o problema da coordenação entre as redes de proteção social, né? Nós temos no Brasil serviço de saúde, assistência social, educação, justiça, né? Mas eles são redes razoavelmente independentes. E numa hora dessas, você tem que articular essas redes, né? Isso é o que faz hoje já o profissional que está lá na ponta do sistema, né? Ele reconhece os sintomas de saúde, mas ele tem que mobilizar outras redes para que o cuidado se efetive. É o que vai acontecer aqui nessa pandemia, né? As recomendações são: bom, fique em lugar arejado, isolamento, 2 metros de distância, higiene constante. É muito difícil garantir essas condições em áreas de alta aglomeração e condições de infraestrutura urbana que não são boas, né? Então, para garantir o isolamento, vai ter que se mobilizar a saúde e outras redes, por exemplo, como já está sendo aí discutido, né? Então, são esses os 3 pontos que eu queria levantar. Primeiro, você pode usar esses mediadores sociais, que são os agentes, os conselheiros, para ampliar a coordenação entre o sistema de saúde e a população local. Pode usar os contratos para promover mais qualidade na entrega dos serviços que vão chegar para a população como um todo e também nessas áreas. E, por fim, vai precisar coordenar melhor as várias redes, achar mecanismos aí que azeitem essa coordenação, essa integração entre as áreas, para que a gente consiga garantir o cuidado, principalmente nessas áreas vulneráveis. Então, eu estou convencida que se esses 3 recursos, que são o capital inicial que a gente tem, forem mobilizados e forem reforçados, eles vão contribuir de uma maneira extremamente importante para ampliar o alinhamento e a cooperação dentro do SUS e tornar o SUS mais robusto para enfrentar essa pandemia que está aí. Então, obrigada, Alex. Por enquanto é isso. Ótimo. Vera, muitíssimo obrigado. Então, sem dúvida, teremos perguntas a respeito dessas considerações. Peço, então, que as pessoas coloquem no chat e, depois dessa primeira rodada de perguntas, voltaremos às perguntas colocadas no chat. Então, acho que eu vou passar agora para a Isabelle, porque a Vera tocou numa série de questões que eu imagino que tenham aparecido na pesquisa, Isabelle, que você e os colegas da UFPE, da Fiocruz, do UNB, realizaram sobre uma epidemia recente, que é a epidemia de síndrome congênita de Zika vírus no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as lições principais da epidemia de Zika e o que podem servir para orientar a resposta ao Covid-19. Bom, obrigada, Alex. Eu queria agradecer a você, aos organizadores desse evento, por essa oportunidade de, enfim, compartilhar um pouco do que nós aprendemos com a epidemia da Zika, que foi a epidemia mais recente que o Brasil enfrentou, né? A Zika, a epidemia da síndrome congênita, eclodiu no fim de 2015
E assim como as outras epidemias, ela precisou de respostas rápidas do Estado em um momento de grandes incertezas científicas, né? Ainda não se sabia direito as causas, nem as consequências, né? O que essa epidemia geraria. Mas, diferentemente de outras epidemias, o que era peculiar no caso da Zika era essa transmissão vertical do vírus, né? Da mãe para o feto, causando microcefalia e outras severas consequências para as crianças e para as famílias no longo prazo. Então, o fato de uma epidemia que gera deficiência, né, a longo prazo, levou a demanda por respostas do Estado que iam para além desse momento da emergência, tanto na área da saúde, por causa dos tratamentos, das terapias, das cirurgias, das próteses, né, como também na área da assistência social, devido à vulnerabilidade social em que a maioria dessas famílias se encontravam, e também devido ao fato de que a deficiência por si só gera vulnerabilidade, né, e agora a demanda mais recente é por inclusão na área de educação, visto que essas crianças estão crescendo e começam a entrar na idade escolar. Isso exigiu uma intensa articulação intersetorial de agentes do Estado nos diversos níveis, tanto governo federal como estadual, municipal, e não só no momento da eclosão, como segue gerando essas demandas de articulação hoje, né? Visto que as demandas das famílias elas vão mudando conforme as crianças vão crescendo. Se antes eram por cirurgias e atendimento emergencial, nesse momento também seguem as terapias, mas principalmente por transporte, por educação, né? Acesso às creches. No caso da Zika, teve certa orientação do governo federal, né, no que concerne às políticas de proteção social, teve o Plano Nacional, teve a Estratégia de Ação Rápida, mas se critica muito a resposta do Estado brasileiro por ter sido destinada a maior parte dos recursos para o combate ao Aedes, e a gente sabe que esse não foi uma medida efetiva, haja visto os 1,5 milhão de casos de dengue no ano passado, né? O que eu consegui verificar na minha pesquisa, feita no Rio de Janeiro, Pernambuco, Campina Grande e Brasília, é que a resposta do Estado brasileiro à epidemia na área de proteção social, ela variou muito de Estado a Estado, e ela ficou muito dependente da agência de servidores e trabalhadoras da ponta, nos estados e nos municípios, que reconheciam a urgência da epidemia, né, se solidarizavam, de certa forma, com as mães e com as mulheres afetadas, né, e que atuaram para dizer, olha, apesar do fim da epidemia, nós temos uma demanda, né, de longo prazo que precisa ser atendida dessas famílias, né? Então, foram elas que buscaram reconhecer que a epidemia segue, os efeitos da epidemia seguem, né, e que era necessário brigar por orçamento, criar protocolos, políticas, diretrizes para atender essas famílias. Eu acho que tem um legado, sim, da epidemia, né, principalmente para a ciência, haja vista o rápido sequenciamento genético, que foi resultado do coronavírus, que foi resultado de uma metodologia desenvolvida para sequenciar o Zika vírus. Há um legado para a vigilância epidemiológica, principalmente no que concerne, né, o estabelecimento dos fluxos, dos protocolos, né, de notificação e referenciamento da população afetada, mas quando a gente fala no atendimento e na proteção social das famílias, a resposta do Estado brasileiro ainda está muito aquém do que precisava ser feito, né? E aí eu acho que vem uma importante lição da epidemia de Zika. A gente precisa entender as epidemias e a gente precisa estabelecer respostas do Estado que vão além da saúde, né? A gente precisa entender as dinâmicas sociais, culturais, políticas, institucionais, e como essas epidemias são intensificadas em contextos desiguais e acabam gerando mais desigualdade para as famílias afetadas. Eu acho que no caso da síndrome congênita, né, eu costumo dizer que essa foi uma epidemia intensificada pelas desigualdades pré-existentes na sociedade brasileira, né, que ressaltou muitos dos problemas estruturais do Estado brasileiro, seja a ineficiência em lidar com as arboviroses, mas também as desigualdades no acesso à saúde, de renda, moradia, saneamento, e também a Zika foi uma síndrome que gerou ainda mais desigualdades para famílias afetadas, e não só pelos altos custos do tratamento, das terapias, da medicação e do cuidado que a síndrome impôs às crianças, como também um impacto para as redes de cuidado. E aí eu destaco o trabalho feito pela FAGES, da Federal de Pernambuco, e pelo Departamento de Antropologia da UNB, que elas estudaram como, né, a epidemia de Zika da síndrome congênita, afetou as dinâmicas sociais, as dinâmicas domésticas das mães e das cuidadoras, né? Essa foi uma epidemia que impôs um fardo social e econômico imenso às mulheres, às mães,
né, as cuidadoras das crianças, teve um grande impacto nas dinâmicas das famílias, nas redes de cuidado. As mães muitas precisaram deixar os seus trabalhos, informais ou não, para cuidar das crianças. Algumas foram deixadas pelos seus companheiros e elas precisam se dedicar em acompanhar as crianças no cuidado intenso que elas requerem, seja, né, no dia a dia, na estimulação precoce, né, no acesso às terapias, nessa agenda intensa de cuidado das crianças com a síndrome. E aí eu acho que é nesse ponto que a gente precisa entender a importância de se considerar as desigualdades de renda, sociais, de gênero e as dimensões do cuidado também no momento da epidemia. A gente sabe que o coronavírus atingiu, né, num primeiro momento, as pessoas com maior poder aquisitivo, que podem viajar, de a cúpula do governo, né, enfim. Mas no momento em que há uma transmissão comunitária do vírus, a gente precisa se preocupar em como as pessoas mais pobres e vulneráveis vão ser afetadas, né? Elas são pessoas que estão no mercado de trabalho informal ou que vão ter regras menos flexíveis no trabalho para, eventualmente, o isolamento, o distanciamento social necessário, vão ser severamente impactadas com a crise econômica. E a gente precisa entender também qual é esse impacto, né, do isolamento nas redes de cuidado. São as crianças que estão em casa, fora da escola, são as pessoas adoentadas que vão estar em quarentena, e esse cuidado vai ser novamente imposto às mulheres pobres que já estão em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, né, enfim. Ou então as avós, que também já estão em grupo de risco. A gente precisa entender que isolamento ou distanciamento social é possível nesse contexto de aglomerados urbanos, necessidade de uso de transporte público, né, a própria questão da imunidade, que requer boa nutrição, né, enfim. E as próprias questões de saneamento que atingem essa população. E as consequências de longo prazo, né, não são ainda conhecidas ou tão evidentes como eram, né, no caso da síndrome congênita, mas a pouco estamos tendo evidências de que sim, haverá consequências de longo prazo dessa epidemia, e a gente precisa pensar em como isso vai afetar as famílias, né, a previdência social, as famílias mais vulneráveis. Enfim, por fim, eu acho que há uma necessidade de um sistema de proteção social que minimize os impactos do distanciamento social e que dê condições para essas famílias ficarem em casa. Teve até algumas medidas que o governo anunciou há 2 dias, ou ontem, não me lembro, algumas medidas econômicas para os mais vulneráveis, mas essas medidas até agora, elas se referem principalmente a quem já está no mercado formal de trabalho, né? Que é o adiantamento do FGTS, do 13º, enfim. Então, resumindo, né, o que a gente pode aprender da síndrome congênita? É que a resposta do Estado ela precisa ser intersetorial, ela precisa estar localizada no território, como a Vera já ressaltou, e ela precisa ir para além da saúde, envolvendo os diversos setores, assistência social, justiça, saneamento, moradia, enfim. A gente precisa considerar as diferentes capacidades de resposta do Estado nas instâncias subnacionais, assim como o Zika variou de estado a estado, é provável que também isso ocorra para a epidemia do coronavírus, e também entender a importância da agência dos atores subnacionais nesse processo. E, por fim, a gente precisa considerar como essas medidas de contenção vão gerar mais desigualdade, como essas medidas elas podem afetar as famílias mais vulneráveis, as relações de gênero e também as redes de cuidado, né? E isso precisa ser levado em consideração numa resposta do Estado e nas políticas de proteção social que podem eventualmente minimizar esses impactos. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado, Isabela. Então, acho que você elencou um conjunto extremamente amplo de dimensões nas quais as desigualdades se manifestam, né? Desde as relações de gênero, né, e de geração no interior das famílias, né, até as desigualdades regionais a nível do país. Então, a Isabela chamou a atenção sobre essa dimensão do impacto das epidemias nas relações sociais e das redes do cuidado, né, e que muitas vezes ficam invisíveis, né, perante as políticas públicas. Mas eu queria agora, então, puxar um pouco o zoom para o nível macro e perguntar para o Rudy um pouco mais sobre essa dimensão que a Isabela mencionou, que é a dimensão econômica. De que maneira as desigualdades econômicas poderiam se manifestar no conjunto da epidemia, então, pandemia de Covid-19. Rudy. Obrigadíssimo, Alex. Obrigado pelo convite, um prazer, parabéns pela organização, é um prazer estar dividindo essa mesa virtual com gente tão qualificada.
Obrigado novamente. Eu vou tentar ser um pouco mais panorâmico, mas eu vou tentar tocar especificamente em 3 ou 4 pontos que eu acho prioritários aqui para o debate para o lado da economia. E aproveitando o gancho até da Isabelle sobre o Zika. Eu lembro que quando estourou a crise do Zika, um jornalista veio até mim perguntar mas quais vão ser os efeitos macro-sistêmicos para o Brasil e para o mundo? Eu falei, nenhum. Os impactos vão ser muito severos ao nível micro, principalmente por questões de desigualdade, etc., mas no nível macro, nenhum. O jornalista insistiu, até que acho que ele desistiu de me cutucar com relação a isso. E, de fato, não teve, né? Aqui, o caso é totalmente diferente. Então, o que a gente está observando é que a crise está desenrolando em fases, cada dia que passa, algo muito grave vem à tona, né? Em particular, tudo começou com um choque epidemiológico, um terremoto epidemiológico que logo se converteu numa tsunami econômica, né? Então, isso ficou claro um pouco depois das primeiras notícias sobre o que estava acontecendo na China e quando a crise migrou rapidamente para a Europa. Então, o que a gente tem aqui é, de fato, uma tsunami econômica. E o que a gente sabe da economia, que eu vou mencionar até um artigo que eu tive o prazer de assinar com o Rômulo, é que recessões econômicas também matam, né? E número 1. E número 2, recessões econômicas, o efeito de recessões econômicas são heterogêneos, e a desigualdade é revelada aí também. Quando bate uma recessão, a gente fez esse estudo junto com colegas para o Brasil, a gente observa que os mais vulneráveis sofrem mais, para dar uma por várias razões que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas recessões também matam, né? E essa que já chegou, reconhecidamente, vai ser bem grave. Um dos agravantes dessa recessão é o fato de que, na verdade, é tudo junto agora, né? É um choque epidemiológico seríssimo, um choque econômico seríssimo, e é uma capacidade de reação, é um contexto político muito tensionado, né? Tudo isso meio que cria uma tempestade perfeita, aqui em particular para o Brasil. Acho que assim, a crise está se desenrolando e novos flancos vão sendo abertos, a gente começa a identificar vários problemas, né? E acho que por bater no Brasil e em outros países em desenvolvimento apenas agora, e o cenário aqui se agrave, alguns flancos muito próprios de países em desenvolvimento vão começar a aparecer, né? Então, na Europa, os asiáticos contornaram muito rapidamente, tentaram conter e conseguiram conter a curva. Na Europa, o contexto é totalmente diferente. Brasil, um país em desenvolvimento, a gente tem 1/4 dos ocupados no mercado de trabalho são conta própria, a gente tem infraestrutura urbana, principalmente nas grandes cidades, totalmente fragilizada, isso sempre foi assim. Então, quais vão ser os impactos dessa crise num contexto desse tipo? Acho que o Brasil vai mostrar muito. Vai servir como modelo empírico para o que pode realmente acontecer, e o cenário é muito preocupante, de fato, né? Isso dito, acho que é fundamental, acho que esse evento é super legal porque mostra realmente como que a interseção de disciplinas pode nos ajudar a pensar em reações. Em particular, vem da epidemiologia e das preocupações sanitárias, a preocupação em como achatar essa curva, e as ciências sociais vêm junto e se perguntam, não, mas como fazer isso em países em desenvolvimento? Né? Se é que é possível fazer isso em países em desenvolvimento. Então, como, por exemplo, num limite, garantir que medidas de quarentena sejam efetivas em um contexto onde 1/4 da população precisa sair todo dia na rua por necessidade, dada a sua inserção vulnerável de conta própria no mercado de trabalho. Como essas pessoas vão ficar distanciadas em contexto de altíssima densidade populacional, em comunidades, em periferias das grandes cidades, né? Como que isso vai se dar? Acho que a resposta tem que ser desenhada, tem que ser pensada à luz de uma interseção entre várias disciplinas, né? Então, um decreto de quarentena pode ser totalmente ineficaz
inefetivo num contexto como esse, né? Então, como está sendo tudo muito rápido, acho que e eu vejo que muito rapidamente a gente já se deu conta, como sociedade civil, de que essa integração de disciplinas, de integração de instituições, tanto da sociedade civil como de governo, vão ser fundamentais e, de fato, pelo que eu tenho observado, tem acontecido muito rapidamente. Tá? Então, só para falar um pouco sobre as reações que a gente está observando, o governo federal veio na segunda-feira com um pacote de auxílio, essencialmente, como a Isabel comentou, para a formalidade, né? Havia marginalmente alguns recursos mínimos para Bolsa Família. Um dia depois já ficou claro que o foco é totalmente super bem-vindo pelas medidas, mas totalmente ineficiente do ponto de vista social, né? Quando a gente se dá conta que, de fato, quem vai mais sofrer são os mais vulneráveis, são os informais, né? Então, mas a reação foi muito rápida e o Congresso já se mobilizou para criar, com ideias de Bolsa Família transitório, de cobertura sobre os informais, etc. e tal. Então, tem sido muito rápido, isso é um ponto positivo, né? Eu queria destacar também, enfim, que a reação tem sido rápida, tem sido interdisciplinar, e outro, eventualmente, um ponto otimista, eu sou economista, vocês sabem que os economistas são, por natureza, catastróficos e muito pessimistas, né? Então, frente a epidemiologistas, como o Rômulo vai falar depois, eu deixo a catástrofe dessa vez com eles, com toda a propriedade, mas eu acho que sim, que a gente tem capacidade no Brasil. O Brasil é um país único desde o ponto de vista de reação. A gente tem o maior programa de saúde comunitário do planeta, capilarizado, que funciona bem em vários lugares. A gente tem um cadastro único, o Bolsa Família, ou seja, são plataformas extremamente bem-sucedidas, extremamente capilarizadas, extremamente rápidas, articuladas com a ponta, articuladas com assistentes sociais, articuladas com agentes comunitários, com equipes da estratégia de saúde da família. Todas as plataformas estão prontas para ação, né? E podem ser rapidamente utilizadas, né? O que a gente precisa agora rapidamente, do ponto de vista macro, federal, liberar os recursos e fazer com que esses recursos cheguem da forma mais eficiente, da forma mais rápida para a ponta. Mas eu acho positivo o fato de existirem essas plataformas. Existe o SUS, né? Eu deixo também para próximas perguntas para o Rômulo comentar um pouco mais sobre o SUS, e eu fecho dizendo que também, destacando o fato que a compreensão de sistemas de saúde são altamente complexos, são muito complicados, é difícil da opinião pública entender como que eles funcionam. A Vera pincelou algumas nuances super técnicas, super complicadas. Eu estou vendo a sociedade brasileira, a opinião pública, se informar, a partir da crise, se informar sobre como funciona o sistema de saúde, sistema público de saúde, e como que o SUS pode, de fato, nos ajudar, se fortalecido, nos ajudar a sair dessa crise. Então, isso tudo é muito positivo. Claro que as preocupações são muito maiores, mas eu fico por aqui. Deixo para o Rômulo, que tem toda a propriedade, para falar de todas as dificuldades que a gente, a partir de agora, já está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais. Muito obrigado, Rudy. E importante essa chamada de atenção não só para as capacidades existentes, mas também para o possível despertar da consciência e da opinião pública para, né, a valorização dessas capacidades e, quem sabe, o reforço destas. No entanto, né, como você sinalizou, existem estudos que mostram que essas capacidades podem ter sofrido um certo processo de fragilização nos últimos anos. E o Rômulo tem, além dos estudos, Rômulo, que você fez sobre trajetória de desigualdade no projeto Vozes Desiguais, você também tem liderado uma série de estudos importantes sobre o impacto das medidas de austeridade dos últimos anos sobre as desigualdades e sobre a capacidade das políticas públicas de responder, né, às demandas sociais. Aí eu queria saber como você avalia, então, que esse período pode ter afetado a capacidade do SUS e das políticas de proteção social para evitarem o agravamento das desigualdades em decorrência da pandemia de Covid-19.
Como? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui virtualmente no SEBRAP, no ODS, que são instituições que eu tenho um vínculo, mais que um vínculo, um carinho mesmo por elas, e também com parceiros de outras pesquisas, outros estudos, o Alex, o Rudy, a Vera, e também tenho acompanhado o trabalho da Isabelle, então, portanto, estou muito contente de estar aqui nesta conversa. Bom, qual é o tamanho do problema? Se nós olharmos agora pela página da Johns Hopkins sobre a situação percebida da pandemia, nós temos 205 mil casos confirmados, um pouco mais do que isso, mais de 8.200 mortes, 82 mil recuperados, e, no caso do Brasil, 350 casos, 2 óbitos e 2 recuperados, né? É interessante notar que os países estão enfrentando a pandemia de forma distinta e mobilizando as suas competências de forma a tentar responder a essas demandas emergentes. Os países industrializados da Ásia responderam, obviamente, mobilizando a sua competência tanto na produção de bens quanto na mobilização de indivíduos qualificados para enfrentar o problema e imobilizando populações. Fizeram isso através do isolamento social ou por um caminho mais autoritário, próprio de determinados contextos políticos, ou mais democráticos, como conhecemos em outros países. Então, houve mecanismos distintos, mas ambos eficazes de uma certa forma. A Europa, agora, para onde se deslocou o epicentro da pandemia, é digamos assim, um continente, em tese, com maior competência de enfrentar o problema. Isto em tese, porque nós temos o continente menos desigual do planeta, de onde surgiram os sistemas nacionais de saúde, onde nós temos a população mais escolarizada, e são níveis mais homogêneos, inclusive, em relação a isso, e também com muita competência, infraestrutura e redes, inclusive de transportes mais organizados também do planeta, enquanto continente. Então, vejam o seguinte, mas a Europa também está enfrentando as suas dificuldades na Itália, mas deveríamos olhar também para outros países que estão enfrentando em melhores condições, como a Suíça, por exemplo. Então, vejam que é justamente a mobilização dessas competências que faz com que o país enfrente uma situação desse tipo com maior ou menor desempenho, melhor ou pior desempenho, dizendo melhor. Então, a pergunta que fica aí, dialogando com o Rudy e com Isabelle, com Vera, e o Brasil? Onde estão as fortalezas do Brasil? Onde estão as competências do Brasil para enfrentar isso? E onde estão também as suas fraquezas? A Vera chamou bem a atenção a questão da atenção primária. O Brasil, o Rudy também reforçou isso. O Brasil tem uma atenção primária estendida, de grande acesso, e, portanto, é uma competência do Brasil. E, portanto, é essencial nesse tipo de coisa. Também é uma competência do SUS a descentralização. Essa competência ela pode permitir, na verdade, iniciativas dos municípios, isso está ocorrendo em vários lugares, onde o município se organiza a sua rede de atendimento, organiza a sua atenção primária, articula os vários entes envolvidos nessa história e reage. Uma outra fortaleza do Brasil é a sua vigilância epidemiológica. Ela é consolidada, ela é bem desenvolvida, ela é extensa e ela tem uma grande informação sobre isso. Uma outra fortaleza do SUS é a participação social, onde a presença da sociedade civil, não apenas no acompanhamento das políticas, mas tendo uma presença, inclusive, na própria gestão, em algum nível, ela também é importante nesse tipo de mobilização que nós necessitamos agora. E, por fim, a regulação de serviços e bens, no caso, por parte das agências como a ANS, da Anvisa, de bens de saúde. Então, esses são fortalezas do SUS, que, obviamente, alguns aspectos dessas estão debilitados por razões diversas. Mas onde estão as nossas fragilidades e que elas se evidenciam agora? Financiamento. Podemos discutir o nível de subfinanciamento do SUS, mas há um entendimento geral de que isto ocorre. O problema do nosso modelo híbrido, onde nós temos setor privado, setor público,
e um entendimento ruim entre esses dois grandes subsistemas. Observem que, no caso do setor privado, ele concentra grande parte da atenção de maior complexidade, e que é essencial no combate desta pandemia. Nós temos, sobretudo, desigualdades regionais e desigualdades de acesso aos níveis de maior complexidade. Isso acontece, inclusive, também dentro de uma grande cidade, em função, obviamente, desse nosso modelo híbrido do setor público e setor privado atuando conjuntamente e se desentendendo em grande parte das ações. Temos um problema na articulação entre o nível primário e o secundário, isso ordinariamente, não em função agora da pandemia que vai agravar isso, mas nós já temos esse problema de relacionamento, inclusive dentro do próprio setor público e dentro também do setor privado. E, por fim, uma grande questão é a deslegitimação do setor público. O setor público como um corpo ineficiente, o setor público como um corpo perdulário, o setor público como um corpo sem muita credibilidade para tocar a política pública brasileira, né, na área da saúde. E também, mais recentemente, nós observamos uma deslegitimação da fundamentação científica. Essa crítica em relação à questão das vacinas, essa crítica em relação à capacidade, na verdade, da ciência de responder aos grandes temas da atualidade, inclusive os relacionados à saúde. Então, nós temos, na verdade, esse é um contexto onde tem aspectos positivos, eu listei alguns, e aspectos negativos, eu listei outros também, e que vão interagir e vão evidenciar tanto as nossas fortalezas quanto fraquezas. A questão da austeridade, ele aparece no mundo e aparece também no Brasil, enfraquecendo o que nós temos de positivo, enfraquecendo a nossa capacidade de prestação de serviço, enfraquecendo os nossos recursos humanos. Observem, por exemplo, os hospitais escolas, os nossos hospitais das clínicas das várias universidades. Houve um processo de sucateamento desses hospitais, e eles são agora essenciais e estratégicos para o enfrentamento da pandemia. E este enfraquecimento ele envolve desde da redução de horas de trabalho, redução de turnos, redução de especialidades, redução de insumos e redução também dos incentivos dos professores universitários de trabalharem nessas instituições, nos seus hospitais e escolas. Então, isso agora vai ser cobrado. E nós temos outras situações também desse tipo, como, por exemplo, a questão da participação social. Aqui não por causa da austeridade, mas aqui por causa desta, digamos assim, referência ideológica que vê de uma forma negativa e até mesmo perversa a participação social. Então, o Brasil, portanto, está agora, por conta desta tragédia, diante do espelho. Não só o seu sistema de saúde está diante do espelho, a sua lógica de financiamento e desenvolvimento econômico também está diante do espelho. A sua lógica política está diante do espelho. Estamos todos nós diante do espelho. E o espelho vai revelar muito sobre o nosso passado, muito sobre o nosso presente, mas, sobretudo, ele vai nos trazer os reflexos do nosso futuro. E vai depender da escolha que vamos fazer, corrigindo rotas. Os chineses fizeram isso de uma forma surpreendente. Outros países também estão sendo obrigados a corrigir isso, como a própria Itália ou a própria Espanha. Resta saber, não só como o Brasil está respondendo de forma imediata, mas qual a sua capacidade de reagir e se superar para enfrentar este problema. Ele é grande, ele é sério e ele tem dimensões trágicas. Rômulo, muito obrigado. E eu acho que vale ressaltar que precisaremos todos, em todos os países do planeta, aprender uns com os outros, em que pesem as especificidades de cada contexto, porque todos estamos, de certa forma, flying blind, né? Voando com os olhos tapados nesse conjuntura. Mas eu acho que esse conjunto de contribuições dos integrantes da mesa trouxe uma série muito rica de reflexões sobre os recursos que o Brasil dispõe, o acúmulo que ele tem, a complexidade dos arranjos que permitiram o desenvolvimento desse acúmulo e, portanto, talvez a fragilidade desses arranjos, mas também a sua capilaridade, como disse o Rudy, sua capacidade de alcance em todo o território nacional vasto e desigual.
E, obviamente, os desafios estratégicos se colocam nos campos do sistema de saúde, no campo da economia, no campo das relações institucionais e no campo das relações sociais, familiares, afetivas, como todos estamos vivendo. Eu estou vendo, Felipe, que já entrou uma série de perguntas, né, pelo Q&A aqui do Zoom. Então, eu acho que eu vou, então, passar a bola para o Felipe e ele vai, então, apresentar as perguntas que já foram colocadas no Q&A para alguns membros específicos, né, da mesa. E depois, então, cada um responde as suas perguntas e retornaremos no final com mais uma rodada moderada. Temos 40 minutos ainda. Espero que dê tempo, então, para abordar essas perguntas que vêm entrando. Então, Felipe. Tá bom, nós temos aqui, eu vou seguir a ordem dos participantes. Temos algumas perguntas feitas para a Vera. Eu vou começar aqui pela pergunta do Rony, que foi feita a partir do YouTube. Ele pergunta, Vera, dentre os mediadores que você enxerga, se você enxerga algum papel específico para os conselheiros dos conselhos de saúde no enfrentamento da epidemia. E a Mariana Marques de Medeiros perguntou aqui a partir do Zoom, prezada Vera, em relação à contratação das OS no sistema de saúde primária, o Rio de Janeiro vem passando por incertezas desde o princípio do ano passado no processo de renegociação. Isso se deve, em parte, à política de austeridade e crise financeira no Estado, no município. Não é um fator que pode afetar o cuidado necessário a populações carentes? Vamos fazer um round de respostas e depois eu entro com as perguntas para a Isabelle, para o Rudy e para o Romulo. Obrigado, Felipe. Eu ouvi mal. Você tem como passar? Galera, acho que você está mute. Não, eu estou agora... Agora eu tirei o mute. Não está ouvindo? Ativado? Não está ativado? Pronto. A primeira pergunta eu entendi, do papel dos conselheiros. A segunda eu não consegui entender. Bom, vou falar dos conselheiros e depois você me passa a segunda pergunta. Quer dizer, eu acho que os conselheiros têm funções muito próximas ao que eu comentei aqui na fala, né? Primeiro, eles estão acompanhando muito bem o que está funcionando e o que não está funcionando ali na ponta. Eles têm muita capacidade de comunicar isso para os gestores, né? E eles, assim como os agentes comunitários, eles têm muita capacidade de levar as mensagens do sistema de saúde para as populações locais, né, para as suas comunidades. Então, eu vejo que é uma função muito próxima ao que eles já vêm fazendo, né? Só que eles vão precisar de muito mais apoio, né? Orientação sobre quais são as mensagens que estão sendo passadas, como é que essas mensagens, como é que eles podem ajudar a traduzir essas mensagens, e eles também vão precisar de muita proteção, né? Isso eu acho que é um problema aí muito importante para toda a saúde, né? Mas eles têm que ser olhados como parte desse sistema e como é que eles podem ser, enfim, protegidos. Você conseguiu me mandar a segunda pergunta, Felipe? Eu vou fazer novamente. Prezada Vera, em relação à contratação das organizações sociais no sistema de saúde primária, o Rio de Janeiro vem passando por incertezas desde o princípio do ano, no processo de renegociação. Isso se deve, em parte, à política de austeridade e crise financeira do Estado e do município. Não é um fator que pode afetar o cuidado necessário a populações carentes? Uma pergunta sobre como que as organizações sociais do sistema primário podem facilitar ou dificultar a prestação de cuidados. Isso aí entra um pouco no que o Rômulo e o Rudy comentaram. Quer dizer, a falta de recursos é uma falta de recursos que vai estar aí
para as organizações estatais, filantrópicas e outras, né? Tem uma longa discussão, e talvez o Ruth possa ajudar um pouco nisso, né, sobre os custos propriamente, se custa mais ou menos fazer a prestação indireta, né? Eu, de fato, não sou especialista nisso. O que eu olhei é qual é a capacidade de entregar serviços e qual é o resultado nos indicadores, né? E, desse ponto de vista, você pode usar e funciona, né? E os contratos ajudam esses serviços a chegar com qualidade e com bons resultados. Qual é a diferença de fazer exatamente a mesma coisa no setor público ou contratando esses setores? É uma questão que tem que ter uma análise aí econômica sobre isso, né? Agora, a perspectiva de que haveria um conjunto de outros incentivos que tenderiam a piorar a qualidade ou simplesmente olhar só para a oferta sem qualidade, isso não se sustentou aí. Enfim, não é pior. Os resultados não pioram quando você mobiliza esses outros prestadores, e principalmente quando você mobiliza usando esses recursos. Por outro lado, a disponibilidade, acho que esse é um problema, sim, né? Há uma insegurança para o prestador, porque o contrato pode ser suspenso, assim como há para todo o setor público. Quer dizer, os hospitais e escolas, na hora que eles deixam de receber recursos, fica difícil prestar a mesma qualidade e há uma ameaça, né? Então, é um problema mais geral do financiamento. Obrigado, Vera. Então, Felipe, acho que tem perguntas para a Isabela? Sim. Ok. Isabela, vou responder aqui algumas das perguntas que foram feitas para você. A primeira foi feita pela Fabiana Sadi. Ela pergunta se você verificou algum caso ou casos específicos em que o Zika impacta a atenção primária, em especial em localidades com pouco ou nenhum acesso aos demais níveis de atenção. Se sim, quais lições você traria em relação aos impactos esperados no atual cenário? A Marina Martins também fez uma pergunta aqui, e pergunta se você poderia citar boas práticas ou casos de insucesso observados no âmbito da vigilância epidemiológica. Por exemplificar a heterogeneidade na rede pública de saúde dentre estados e regiões brasileiros. Qual o impacto da vontade política para o enfrentamento das epidemias, como a do Zika? Também tem uma pergunta aqui da Mariana Marques, que pergunta, falando sobre grupos vulneráveis, como você acredita que a epidemia poderia ser lidada caso atinja uma população carcerária? A visitação já foi cancelada na tentativa de conter o avanço, porém, resta o nervoso. Você tem conhecimento de um plano de ação do governo baseado em experiências passadas? Temos uma outra pergunta parecida aqui também sobre a população carcerária, do Ricardo Campelo. Essa foi endereçada à mesa como um todo, se alguém tiver mais algum comentário além da Isabel. No que diz respeito à prevenção, à disseminação do coronavírus no sistema prisional e socioeducativo, as autoridades nacionais vêm apontando nos últimos dias para duas respostas políticas antagônicas. De um lado, o Conselho Nacional de Justiça apresentou uma série de recomendações relacionadas à liberação de presos provisórios e presos do regime semiaberto para o cumprimento de medidas em domicílio, diante da superlotação e precariedade das unidades prisionais e sem atendimento socioeducativo. De outro lado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anuncia a suspensão de visitas e de saídas temporárias para presos do semiaberto. Gostaria de saber o posicionamento da mesa sobre essas duas possíveis respostas, que apontam para direções contrárias do ponto de vista social e humanitário. Sim. Por fim, aqui tem uma pergunta também do Russell Scott, professor Russell Scott. Deixa eu abrir ela aqui. Ele pergunta, temos uma mobilização geral que segue as orientações de isolamento e quarentena, prevenção, e que tem o efeito de desmobilizar a população. Não entra muito sobre atender, menos a demanda de leitos em UTIs e conselhos de não obstruir o sistema quando há suspeita de infecção pelo Covid, que é baixo. Zika mobilizou via associações uma parcela específica da população de associações. Será
que o novo coronavírus vai mobilizar grupos específicos, mais provável nesta hora parece ser idosos vulneráveis, mas a comoção geral e o isolamento não parece favorecer tais mobilizações. Em resumo, como mobilizar setores da população para ser mais obediente à prevenção num ambiente de ameaça generalizado? Acho que já está um número alto de perguntas aí para a Isabelle. Obrigado, Felipe. Então tá, Isabelle, está aqui a bola para você, mas também, como o Felipe disse, se alguém mais da mesa depois quiser comentar algum desses aspectos, seja da população carcerária, seja a questão da mobilização, associações, que fiquem à vontade depois. Mas, Isabelle, com você. Eu vou tentar responder aos poucos e qualquer coisa a gente volta às perguntas, tá? Primeira pergunta da Fabiana, que eu acho que toca um pouco também no que a Mariana perguntou, sobre as desigualdades e impactos para a atenção primária. No caso do Zika, o que a gente verificou nos estados é que no momento que as gestantes recebiam a notificação, o diagnóstico, né, de microcefalia, elas eram encaminhadas diretamente para os hospitais de referência, sem passar pela atenção básica, né? A atenção básica, no começo, teve um papel na orientação dessas famílias, de quais hospitais procurar, mas o que a gente percebeu, por exemplo, no Rio de Janeiro e também em Pernambuco, é que as gestantes e depois as mães com os bebês recém-nascidos tendiam diretamente ir aos hospitais já de referência. Elas não precisavam ser referenciadas para serem atendidas nos hospitais que foram determinados como centros de referência para o atendimento à população da Zika. A população afetada pela Zika. O que aconteceu foi que depois desse primeiro momento, desse primeiro momento de atendimento, houve, no caso que eu estudei no Rio de Janeiro e também em Pernambuco, a capacitação da atenção básica no momento posterior, né, para continuar monitorando e atendendo as famílias e para que essas equipes da atenção básica fossem capacitadas para conseguir fornecer as terapias adequadas, para conseguir atender as famílias no território. Então, sim, teve impacto para a atenção básica, mas esse impacto veio depois. Em alguns casos, como em Pernambuco, essa capacitação foi possível, né, ocorreu, já em outros estados com menor capacidade de recurso mesmo, técnica, essa capacitação ocorreu por algumas orientações, por algumas instruções, mas variou mesmo, né? A gente sabe de bons exemplos em Pernambuco. O Rio de Janeiro, naquele momento, estava passando por uma crise no sistema de saúde muito forte, então não foi possível essa capacitação dos gestores da saúde para atendimento no território. Isso foi feito depois por meio dos planos de ação, mas é isso, eu acho que foi a atenção básica não foi tão mobilizada nesse primeiro momento. Foi depois por meio das, né, e aí eu acho que entra não só na epidemia do Zika, mas no combate às arboviroses, né, o papel dos ACS de conscientização, de mobilização para a epidemia. Então, eu acho que se a gente fosse pensar em algumas lições, deixa eu entrar aqui na pergunta da Mariana já, só um pouquinho. Grupos vulneráveis. Podia voltar na pergunta da Mariana, por favor? Que eu não estou conseguindo encontrar ela aqui. Ah, tá, sim. Conseguiu? Isso, achei. E aí, quando eu falei em vontade política, né, qual o impacto, eu acho que, diferentemente do coronavírus, que a gente tem essa comoção mundial, né, e afetando o mundo inteiro, uma grande crise na economia, como o Rudy falou, a gente não teve esse impacto tão macro no Zika vírus, né? Então, foi muito dependente mesmo do ativismo de burocratas que, depois de decretado o fim da emergência, depois que toda a mídia saiu do território, que Zika sumiu, né, da mídia e que se considerou, bom, a gente tem um fim de uma epidemia, a política ficou muito dependente da ação dessas pessoas que estavam na ponta para
responder, né, para criar políticas que pudessem acolher essas famílias, né? Não só na área de assistência social, mas na área da saúde também. Eu acho que temos, sim, temos uma estrutura do SUS forte, mas no que concerne a políticas específicas para a Zika, isso ficou muito dependente da ação de burocratas, que seja servidores da ponta, ou seja, burocratas de nível médio, né, dentro do Estado, enfim, precisaram atuar para garantir o atendimento dessa população. Com relação à população carcerária, eu não sei se isso seria a melhor pessoa para responder essa pergunta. A gente tem algumas políticas, né, do Brasil de tuberculose, mas eu não sei se eu poderia, se eu teria alguma... Enfim, deixa eu voltar aqui na pergunta, só um momento. Foi da Mariana também, né? Eu realmente, eu não sei dizer qual é a melhor política ou... enfim, não me sinto a pessoa mais adequada para responder essa questão. Eu sei que nós temos no Brasil um plano de combate à tuberculose dentro da população carcerária, mas eu não saberia dizer um pouco mais sobre isso. Talvez os outros membros da mesa poderiam me ajudar. E com relação à pergunta do Perry, acho que a gente pode pensar, né? A Zika precisou de muita mobilização social, suas famílias precisam, o tempo todo está demandando frente ao Estado para que elas sejam atendidas, né? Então, a gente teve a criação de vários grupos de associações de mães que até hoje, né, estão presentes não só nas redes sociais, mas também dentro, né, com reuniões com representantes do governo, né? A gente teve recentemente a aprovação no Senado da MP da pensão vitalícia, que foi uma demanda das mães que foi atendida, mas no caso do coronavírus eu não vejo essa capacidade, não é nem capacidade, essa necessidade de articulação dos grupos afetados, até porque a gente não sabe ainda quais são os impactos ao longo do tempo, a gente não sabe quais são os grupos afetados, né? Talvez, enfim, eu realmente entendo que essa mobilização talvez vá acontecer mais pelas redes sociais do que necessariamente em grupos, até porque pelas características da epidemia, mas enfim, eu acho que o Perry poderia também nos dar um pouco de pistas sobre isso. Acho que eram essas as questões, respondi todas. Ótimo, Isabelle, muito obrigado. Eu sei que foi uma bateria de perguntas, né, diversas. Então, passamos para o Rudy. Eu acho que tem outra pergunta específica, Rudy, mas também ele talvez queira comentar outras questões complementares, né? Isso. Rudy, eu vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas para você. A primeira é da Fabiana Sadi. Ela pergunta: caro Rudy, como pensar os impactos macros e especificamente impactos econômicos? Desculpa, eu estou tentando compreender. Impactos macros serão... Pensar que impactos macros irão acontecer, né? E isso num cenário em governos endividados estão abrindo crédito para ajudar empresários e população a conter possíveis problemas. O governo conseguirá pagar a conta? Na teoria, efeitos econômicos perversos sobre taxa de juros e desemprego futuros poderão colocar problemas, dificuldades para arcar com esses gastos. Gostaria que problematizasse mais a questão econômica. Obrigado. E também temos uma pergunta aqui da Ana Rosa Arias. Pergunta: não é possível que, ao concentrar o uso de recursos no combate à pandemia, negligenciemos outros tipos graves de problemas de saúde que afetam os mais vulneráveis, como a dengue, o surto de sarampo, por exemplo? É isso. Obrigado, Felipe. Então, Rudy, passamos a bola para você. Obrigado, Felipe. Eu estava acompanhando aqui, tentando ler também as perguntas. Só antes, um esclarecimento aqui. Acho que a primeira pergunta sobre a crise, acho que é a Fabiana, né? Ela começa com a frase, uma frase específica aqui que eu só queria esclarecer. Ela
Começa, cara, o de impactos macro, é isso? Isso, como pensar que impactos macro e, especificamente, impactos econômicos serão nenhum? E isso não se dá, ela continua a pergunta. Só para esclarecer, eu não falei isso, pelo amor de Deus. Eu comecei fazendo uma ponte com o caso da crise do Zika, e naquele contexto não houve impactos macrosistema, nem nesse contexto seria totalmente diferente. Então, só para começar daí, para não ser mal compreendido, com relação a impactos econômicos, a gente está ainda descobrindo os flancos abertos que surgem, né? E a gente vê como é grave a crise quando começam a chegar perguntas sobre epidemiologia, sobre infectologia, sobre macroeconomia para um microeconomista como eu, né? A gente tem que dar um jeito de, dentro da responsabilidade, responder da melhor forma possível. Com relação a macro, acho que a situação é extraordinária, né? Então, a gente parte de uma situação muito debilitada, e parte de uma capacidade de reação muito fraca já, tanto pelos instrumentos de política monetária quanto pelos instrumentos de política fiscal. Mas, dado que a situação é extraordinária, necessariamente o Congresso já reagiu, a opinião pública está reagindo, os especialistas estão reagindo, sim, acho que não existe outra saída senão ampliar o fluxo rapidamente de recursos, principalmente para a saúde, assistência social e cobertura de outras questões econômicas super importantes, né? A reação, a situação é já frágil, mas não existe outra saída no momento. Então, dado uma parada brusca, de repente, é como se você tivesse um corpo, você tem que fazer com que o sangue volte a circular, né? Com que o oxigênio volte a circular. Então, o que irriga isso é a moeda, são os recursos. A gente não tem outra opção. Como que isso vai ser feito? Seguramente a equipe econômica agora, o Congresso, especialistas estão debatendo isso, mas a direção acho que é bastante clara, né? A gente vai precisar de recursos, todos os países estão aportando quantidade, a ordem de magnitude é enorme, e pela situação que a gente está vendo agora, a gente não vai poder se portar a realmente encarar de frente o tamanho do problema do ponto de vista econômico, né? E são vários outros problemas. Então, se a gente pensar em empresas falindo, em restrição a crédito dessas empresas, de pequenos produtores, de fato, as consequências vão ser sistêmicas e a gente vai ter que usar os recursos e os mecanismos, as ferramentas que a gente tem de disposição na política econômica para fazer frente a isso rapidamente. A outra coisa importante, isso é resposta mais convencional, né? A gente precisa de recursos. A outra que é fundamental é uma questão de coordenação, né? Então, você pode ter, em vários países já passaram por isso, todos os recursos à mão, mas por uma questão de expectativa, simplesmente os investimentos não acontecem, as contratações não acontecem, a economia não circula, né? Então, se a expectativa é negativa, as pessoas se paralisam, né? Então, pode ter recurso e a economia não anda. Eu acho que, nesse sentido, é absolutamente crucial que o governo federal, em particular, na figura do presidente, na figura do Ministério da Economia, na figura do executivo em geral, se manifeste de maneira a diminuir o ruído na comunicação com a sociedade, se unam junto ao Congresso Federal, junto ao STF, de maneira a dar respostas mais contundentes, e as quais a gente consegue confiar mais, né? Que até aqui o nível de ruído é tão grande que só gera mais incerteza, e isso tem impacto direto sobre formação de expectativas e sobre como as pessoas reagem à crise em geral, e sendo que essa não é uma crise em geral, uma crise muito única, tá? Com relação à segunda pergunta, acho que a gente vai aprender ao longo dessa crise como que o sistema vai reagir a outras coisas que estão acontecendo em paralelo com a pandemia, né? Sistemas locais de saúde já enfrentam esse problema. Então, uma vez que
você está lidando com uma epidemia local de dengue, quando surge uma de sarampo, recursos são realocados, né? Os agentes públicos são mobilizados, eventualmente, de uma maneira mais coordenada ou menos coordenada, né? Então, de fato, uma multiplicidade de epidemias e condições naturalmente só agrava o problema, e a gente precisa, sobretudo, de muita coordenação para que a gente não deixe nenhuma outra frente aberta. Então, esse é o lado negativo, mas algum lado, enfim, que a gente tem que segurar alguma coisa positiva também. Medidas de quarentena, os especialistas estão falando isso, reduzem a circulação de pessoas e, de certa maneira, contém outros agravos que são, enfim, que ocorrem tipicamente, né? Então, agravos por outras infecções, causas externas, acidentes, violência, casos que chegam ao SUS e que, eventualmente, com uma restrição de fluxo de pessoas, de movimento, vão parar de chegar, né? Isso pode, eventualmente, liberar recursos. Mas, de fato, a gente não tem uma ideia ainda de qual vai ser a magnitude dessas forças e qual que vai ser a resultante final que o sistema vai receber. Muito obrigado, Ruth. Temos ainda 15 minutos, dá tempo então de voltarmos ao Romulo. Temos perguntas específicas para ele, sim, mas também ficarei aberto ao convite para ele comentar alguns dos temas que foram levantados. Romulo, nós temos aqui uma pergunta do Renato Atias. Ele pergunta: a investigação sobre Zika, chikungunya e arbovirose entre os Pancararu, em Pernambuco, nos colocou em frente a situações em que as ferramentas tradicionais para pesquisa epidemiológica não dão conta de uma compreensão de uma epidemia em contextos étnico, cultural, diferenciado da população nacional. Você poderia comentar sobre as ferramentas de coleta de informações e dados epidemiológicos? Também temos uma pergunta aqui da Maria Luísa Levi. Ela pergunta: prezado Rômulo, considerando que esta pandemia também atinge as camadas de renda mais alta, ainda que esta tenha muito maior capacidade de se proteger, como você vê a participação do subsistema de saúde no acesso privado nesse processo, dado que ele não conta com rede de saúde, no sentido de um subsistema funcionando em rede? Outra pergunta é se você já poderia falar algo a respeito das altíssimas taxas de mortalidade na Itália em relação à população infectada, vis-à-vis dos demais países. Tem também uma pergunta da Ana Rosa Arias. Pergunta: Rômulo, por que você acha que a contenção da pandemia está falhando tanto na Itália e na Espanha? O que você acha da abordagem do Reino Unido? Minimizar os efeitos econômicos dos lockdowns, herd immunity. E se o Rômulo quiser comentar a questão prisional que foi colocada anteriormente também, do ponto de vista epidemiológico, sinta-se à vontade. Ok. Obrigado, Felipe. Rômulo, vou estar com você. Ok, obrigado, Alex. Bom, deixa eu começar com a pergunta do Renato Atias. Renato, não é simplesmente, digamos assim, os modelos epidemiológicos que falham com a população indígena. Eu acho que, em termos de política pública no Brasil, é a população onde o Estado brasileiro deve mais. E deve historicamente, tanto em termos de proteção social, quanto em termos de política de saúde e política educacional. É a população brasileira mais vulnerável e nós podemos ter uma tragédia muito grande, especificamente em relação a essas populações. Nós tivemos, nas últimas décadas, uma recuperação dessa população, mas ela está sob risco gravíssimo. E eu não tenho visto na literatura internacional referências sobre como outras populações indígenas de outros países já tiveram impacto se já chegou, inclusive, a pandemia. Provavelmente já chegou, mas ainda não temos informações sobre isso. Então, eu acho que é onde nós deveríamos ter um grupo específico para além de comitês de crise, pensando na população em geral, haveria que ter um grupo de trabalho específico para lidar com populações indígenas, dado a gravidade da doença, caso atinja essas populações. Em relação ao sistema prisional, de fato, há orientações antagônicas em relação a isso. O sistema,
Conselho Nacional de Justiça apontando numa direção, o Ministério da Justiça noutra. Isso tende a acontecer diante de situações emergenciais. Agora, é preciso que hajam instâncias de coordenação para que isso funcione. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil, no enfrentamento da pandemia, é a baixa coordenação. Você vê, por exemplo, as iniciativas do município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, o município de Belo Horizonte, elas são muito diferentes em várias coisas. As próprias referências básicas sobre o que é um idoso, do ponto de vista prático, para você mandar para casa. 60 anos, 65, 70 ou 50, como a Rede Globo, por exemplo, definiu. Então, essa ausência de parâmetros é reflexo de uma baixa coordenação em relação às iniciativas que precisam ser tomadas. E isto é um grande problema. Então, seria importante que houvesse isso também na área da justiça. Da minha parte, eu penso que o melhor seria, na verdade, você diminuir, descompactar as unidades prisionais, que são sabidamente problemáticas, ainda que, majoritariamente, seja uma população mais jovem. Então, em tese, está mais risco. Mas, por outro lado, uma população também sujeita a outras doenças, a Isabelle chamou atenção para isso, em relação à tuberculose, HIV e outras doenças mais. Então, era preciso uma iniciativa rápida, uma iniciativa organizada, obviamente, um mau entendimento dessas duas instâncias em relação a isso. Em relação à questão da Itália e Espanha, observe o seguinte, nós já tivemos até agora na Itália 2.500 óbitos para 30 mil de casos confirmados. É uma proporção altíssima de óbitos, né? Uma taxa de letalidade surpreendente. O que tem sido apontado em relação a isso é que a população italiana era uma população mais velha, as taxas de fecundidade da Itália são uma das menores do mundo, nós temos uma população idosa, houve uma demora em se organizar o isolamento social nesse país, e também uma insuficiência na atenção hospitalar. Mas isso acontece no mundo inteiro. Veja que na Itália a situação ficou tão dramática que os centros cirúrgicos passaram a se converter em unidades de isolamento. Uma grande parte dos médicos foi contaminada e aí passaram a ser atendidos por outros profissionais, inclusive bombeiros, fazendo linha de frente no atendimento. Então, os enterros também foram alterados. É uma situação mesmo muito dramática que a Itália está vivendo. E isso pode acontecer em outros países. Então, essa é uma preocupação muito grande de um país com tanta competência agregada, fazendo escolhas tardias e com consequências trágicas. Isso também aconteceu no Irã, que tem registrado, neste momento, 1.135 óbitos. O Irã também demorou a acontecer. O Irã é um país que tem bastante recursos, tem uma população escolarizada, tem um sistema de saúde organizado, então é surpreendente que isso tenha acontecido. Em contraponto, temos a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem, no presente momento, apenas 84 óbitos. Então, isso foi devido à capacidade da Coreia em mobilizar sua tecnologia para isso e também organizar um isolamento social que funcionou por adesão. Então, observem que, ou seja, esses exemplos todos são interessantes para o Brasil, e a diversidade do Brasil e a heterogeneidade do Brasil nos ensina que nós temos um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de todas essas experiências nos interessam. Nós temos tecnologia, mas não tanta tecnologia como vários desses países. Nós temos um sistema organizado, mas tem fragilidades. Nós temos uma capacidade de adesão da população a várias iniciativas da saúde. Temos experiências bem-sucedidas, por exemplo, como a redução do tabagismo no Brasil, a aleitamento materno, onde funcionou. Agora, nós precisamos de mais coordenação, nós precisamos de mais organização e nós precisamos também mais responsabilidade de vários setores do governo, porque senão essas nossas competências, essas nossas fortalezas não vão estar devidamente organizadas para responder a esta crise. Obrigado. Muito obrigado, Rômulo. Então, como faltam apenas 6 minutos para terminar, eu estou observando que tem uma pergunta ainda do Elvésio, né, que seria bom ainda que Isabelle ou Vera talvez comentassem. Então, vou passar a bola para o Felipe nessa pergunta. Então, temos aqui essa pergunta do Elvésio, que é dirigida tanto para a Isabelle como para a Vera. Ele pede para vocês, pergunta se vocês poderiam falar de experiências concretas, a partir de estudos acadêmicos, de ação integrada das políticas públicas ditas sociais no enfrentamento dos problemas.
anteriores enfrentados, né? O Lester é pesquisador da Fiocruz de Minas e é gestor de saúde. É isso. Obrigado. Isabelle, você quer fazer a primeira ensaio de resposta a partir das experiências que você estudou? Exemplos concretos onde a ação integrada pode ter dado bons resultados? No que concerne a Zika, eu poderia destacar, eu acho que o programa realizado pelo Unicef, junto aos municípios de Recife e de Campina Grande, que ele teve os principais gestores, chamava Redes de Atenção, deixa eu me lembrar. Mas ele juntou os principais gestores da saúde, da educação e da assistência social para pensar primeiro numa atenção, uma estimulação, kits, né, de estimulação precoce às famílias, e por meio desses kits capacitou gestores da saúde, da educação e da assistência social. E não era inicialmente uma iniciativa pensada para fazer articulação intersetorial, mas por colocar esses gestores para conversar, daí saíram algumas iniciativas institucionais municipais para o enfrentamento à epidemia. Enfim, vou já colocar o link aqui dessa iniciativa. Eu acho que a Vera tem exemplos mais amplos, né, em outros casos que não Zika. Obrigado, Isabelle. Vera, então, você quer comentar com relação a experiências bem-sucedidas de coordenação intersetorial e o que podemos aprender com isso para a resposta ao Covid-19? Juntar aí também com uma questão aí que o Renato levantou. Primeiro, tem as coisas excepcionais e tem o dia a dia. Quer dizer, o que a gente vê dessa questão intersetorial é que o profissional de saúde faz isso permanentemente. Quer dizer, talvez a gente deva olhar um pouco mais como é que ele está resolvendo essa questão da integração aí dessas redes, porque ele encaminha, ele faz o diagnóstico e, ao mesmo tempo, ele tem que encaminhar para a rede de assistência social, às vezes tem que fazer denúncias, talvez para garantir isolamento, enfim, tem essa questão. Uma outra questão que eu queria levantar, que o Rômulo levantou também, é que a questão da descentralização, e que talvez entre aí também nessas experiências mais bem-sucedidas, né? A gente tem uma carta na manga aí, que é a descentralização e a capacidade que os municípios têm de inovar, né? E o que nós vimos muito de perto no nosso trabalho, principalmente nessa comparação entre o Brasil e Moçambique, é que você quando você tem uma disputa eleitoral aí acirrada, isso também ajuda os políticos a trabalharem pela solução dos problemas. E, sem dúvida, a gente está aí com isso no horizonte, né? E a gente vê que os políticos estão procurando dar respostas inovadoras e rápidas para o que está aí pela frente, né? Então, essa possibilidade, quando ela vem junto com esses outros instrumentos aí que a gente tem destacado, né, essa possibilidade de articular as redes, essa possibilidade de ter prestadores disponíveis, né, como o Rio tem, São Paulo tem, não é sempre que isso tem, mas essas cidades têm, esse pessoal pode ser recrutado, ele pode ser contratado aí por esse conjunto político que está preocupado naturalmente em dar respostas e especialmente por dar em um contexto onde você em breve vai ter eleições. Então, dar boas respostas pode ajudar muito, né? Então, isso são condições favoráveis, né, e que podem ser enormemente capitalizadas. Tem prestadores disponíveis, tem eleições, tem competição política, né? Tem essa rede toda que todos nós destacamos, né, tanto na área da saúde como agora, e essas coisas atuam no município, então elas podem ser mobilizadas aí para essas inovações, né? Então, isso é para chamar de novo o lado cheio do copo. Agora, beleza. Obrigado, Vera. Então, o nosso tempo está quase esgotado. No entanto, a Ana Rosa nos chamou a atenção que não respondemos a pergunta sobre
a avaliação da resposta do Reino Unido, né? Vale salientar que o Renato também levantou a necessidade de debater melhor a questão da especificidade, o desenho de modelos específicos de atenção à saúde indígena, que eu acho que foi um pouco abordado aqui, e também recomendamos a leitura do artigo, um pouco de propaganda própria, porque eu sou um dos autores, né, o artigo na revista Novos Estudos do SEBRAP, que trata do subsistema de atenção à saúde indígena. Mas, Rômulo, você quer comentar no minuto que nos resta sobre a experiência do Reino Unido? Claro, eu sou britânico, mas como moderador vou passar a bola para que você responda, que, como você pode imaginar, o debate está quente na Inglaterra a respeito disso, e eu gostaria de saber como, visto a partir do Brasil, se vê essa avaliação da resposta britânica. Não, na verdade, eu preferia deixar essa pergunta para você e responder uma outra que eu não respondi sobre o setor privado, que foi... veja bem, embora o setor privado ele não tenha uma rede, de fato, organizada, mas as grandes operadoras, na verdade, elas funcionam como muito semelhante ao setor público em certa medida. Pense, por exemplo, as Unimedes. A Unimed de Belo Horizonte tem 1.200.000 clientes, e ela tem uma forma de organização que é muito, um modelo hierarquizado, um modelo organizado. Isso acontece também com outras grandes operadoras, como a Mil, por exemplo, etc. A vantagem que essas operadoras têm em relação ao setor público é a maior concentração de unidades de maior complexidade. Eles têm, na verdade, metade dos leitos de UTI disponíveis no Brasil e, obviamente, apenas 1/4 da população acessa esses serviços. É claro que eles também são muito desiguais, são muito heterogêneos, têm qualidade distinta, e há uma grande concentração, inclusive, nos grandes centros urbanos, em termos de cobertura. Porto Alegre, por exemplo, tem uma cobertura enorme. O estado do Rio Grande do Sul todo, por exemplo. Então, eles, na verdade, acabam funcionando muito de uma forma muito semelhante ao setor público, aqueles que são muito grandes. Agora, uma coisa que eu estou observando agora, que é diferente de outras situações, por exemplo, como foi a gripe suína, é que, naquele momento, havia uma articulação maior entre o setor público e o setor privado, e uma discussão conjunta sobre quais as iniciativas a se tomar, tanto inclusive na prevenção. Então, havia, naquele momento, em 2008, propagandas comuns entre o governo federal, governos subnacionais e também o setor privado em relação às medidas de proteção, às medidas preventivas para enfrentar a gripe suína. Agora, eu não estou vendo isso. Na verdade, eu estou vendo os entes funcionando de forma isolada, tomando várias iniciativas, se mobilizando, buscando responder às suas demandas, mas com baixa articulação entre esses dois entes, inclusive em São Paulo, para minha surpresa. Obrigado, Rômulo. Eu acho que esta sua colocação chama atenção não só para a necessidade da articulação, que foi reforçada bastante nessa mesa, mas da articulação de maneira a evitar que esta pandemia agrave ainda mais as desigualdades sociais existentes, né? Tipo, uma articulação equitativa e pró os mais vulneráveis. Isso é um desafio, obviamente, um desafio político. Bom, você jogou a bola de volta para mim da questão da Inglaterra, infelizmente o tempo esgotou, mas eu vou comentar rapidamente que a evolução extremamente rápida da resposta das autoridades britânicas indica que, nesses contextos, a ação espontânea da população, a auto-organização da população, que é o que está ocorrendo na Inglaterra, que é a auto-organização de medidas de fechamento de instituições e de mudança para funcionamento online, seja de empresas, seja de instituições acadêmicas, isso está acontecendo à frente da ordem superior, digamos, da política nacional. Isso mostra que a ação, seja coletiva, seja individual, da sociedade, tem um protagonismo, um dinamismo nesse tipo de contexto que os governos não podem negligenciar. Então, por mais que insistam numa linha durante um determinado tempo, a própria dinâmica social e política pode obrigar a uma mudança nessa linha. Isso, para mim, reforça a nossa mensagem principal, que é a importância de ouvirmos as pesquisas em ciência social e, através delas, ouvirmos os grupos populacionais na construção de respostas eficazes a epidemias e pandemias. Eu agradeço muitíssimo as contribuições da mesa e também as perguntas bastante instigantes, desafiadoras e ricas.
Lamento que o tempo foi curto, mas o debate com certeza não se encerra por aqui. Os canais de rede social do SEBRAP, né, continuam à disposição. Temos os comentários de YouTube. Acredito, Daphne, que também teremos no Facebook um espaço para as pessoas, no Facebook do SEBRAP, um espaço para as pessoas fazerem as suas contribuições. E recomendo a todos que acompanhem também e participem, contribuindo para a plataforma Social Science and Humanitarian Action, do qual a AGS participa, que é uma plataforma global de ciências sociais na resposta às epidemias e pandemias, que eu acho que a experiência brasileira precisava estar mais presente para que todos nós, no Reino Unido e nos demais continentes, podemos aprender com ela. Então, a todos e a todos os meus agradecimentos, parabéns ao SEBRAP pela organização e com certeza não será a última vez que estaremos juntos para debater essas questões tão importantes. Mas, por enquanto, muito obrigado e até a próxima. Obrigadíssimo, Alex. Muito obrigada aí por toda a moderação. E vim enfrentar uma situação tão difícil para reforçar e aprofundar aí as relações entre essas comunidades de pesquisadores. Obrigada a você. A solidariedade na diversidade é o espírito não só da parceria de SEBRAP, mas que esperamos que seja da sociedade em geral. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado.